Olá, cinéfilas, cinéfilos e cinéfilos do Brasil, do Nordeste e principalmente das Alagoas. Está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Aê! Palmas, alegria, emoção, vibração, minha gente. A gente agradece a você que nos escuta mais uma vez. Lembrando que a gente precisa da sua participação nesse Fuxico, então mande sua mensagem no @alagoar ou @rotina filmes no Instagram. Você também pode mandar mensagem no e-mail audiovisualagoas@gmail.com, que é também o nosso Pix. Pode contribuir com qualquer valor que você vai estar ajudando demais a nossa construção. Lembrando também que no link da bio do Instagram do Alagoar tem o link para a loja da Collab 55, com vários produtinhos com estampas maravilhosas da nossa identidade visual, feita pela nossa parceirona Amanda Duarte. E o Fuxico da vez de hoje vai ser muito especial, mas antes deixa eu dar esse olá, esse afago das minhas parceironas de fuxicagem, começando por ela, Elizabeth Caldas. Oi, Beth! Oi, bom estar aqui de novo. Ai, alegria e gratidão. E estamos aqui do outro lado dessa sala quente, porém virtual, ela, a belíssima Rosiane Virgínio Monteiro, sempre me enrola, mas nunca sai na edição, hoje vai sair, só de alegria. Fala aí, Rose! Oi, essa apresentação, né, maravilhosa de Ronald. Para você eu sou tudo, meu amor. É isso, vários nomes, ela é muito talentosa, multinominada, ela é incrível. E temos também aqui Gaitante Feliz, ela, Larissa Lisboa. Oi, Laris! Olá, Ari, saudações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Fuxico. Uhul! Uhul! E hoje nós temos uma presença VIPíssima para a nossa Fuxicagem da vez, com o tema políticas públicas. Esse Fuxico vai render, já vemos aí as plataformas de streaming todas perigosíssimas com esse conteúdo aí nas plataformas. E temos ela, então, a nossa convidada especialíssima, ela que é urbanista, arquiteta, ela é produtora cultural, ela é diretora de arte premiada na Mostra Sururu por Trincheira, ela é belíssima, estilosa aqui, está com o colar se gabando, se amostrando aqui nos looks, que depois no print vocês vão conferir que não é mentira, é realidade, não é porque eu estou falando, é verdade. Temos ela, a incrível, sorridente e belíssima, vamos saudar com uma salva de palmas, Nina Magalhães! Aê! Linda! Bom demais começar com a apresentação dessa. Quem fica nervoso, né, gente? Olá! Uma grande honra aqui fuxicar com vocês, gente. Muito obrigada. A gratidão é toda nossa. A gente já começa pedindo para você dar uma pequena mini bio. A gente sabe que a sua carreira é extensa, mas que você puder comentar de principal da sua vasta trajetória, a gente agradece muito. Então, comenta um pouquinho. Essa parte é sempre difícil, mas não é tão vasta, pois eu sou muito jovem. Não entrega assim minha idade, Ronald. Não, é porque é muito ocupado num espaço curto de tempo, gata. É mais Então, o conceito. vamos lá. Como você falou, a minha formação vem da arquitetura e do urbanismo, mas eu trabalho como produtora cultural, né, já há 13 anos aqui na cena cultural alagoana. E, na verdade, não são há 13, não, é um pouquinho mais. Mas vamos deixar aí essa parte da matemática para uma outra área que eu sou de humanas, né? Mas, e aí, também trabalhando com o audiovisual alagoano, que é minha paixão, meu amor e também minha dor, né? Por que não dizer? Aqui, como produtora também, como produtora executiva e também como diretora de arte, que tem me dado essas alegrias, né? Desses últimos anos de participar desses projetos tão maravilhosos que tive a oportunidade de trabalhar e que a gente pode falar sobre eles aí longamente em um novo momento. Mas, no geral, é isso, é uma trabalhadora do audiovisual e da cultura de Alagoas. Ô, Nina, várias falas, só esse início já deu vários gatilhos para muitas fuxicagens que a gente vai ter no programa, mas antes de passar para o nosso tema principal, eu queria te ouvir. A sua formação foi o caminho que fez se aproximar dessa questão cultural, de entender inclusive o cinema como essa ferramenta de políticas públicas, desse fortalecimento do entendimento do que são as políticas públicas nessa parte cultural, na execução, na feitura cultural? Foi através da graduação que você trilhou seu caminho no cinema? Eu acho que atualmente eu percebo que sim, sabe? Atualmente eu percebo que ela foi muito importante, mas porque o jovem, né? O jovem tem seus aperreios, né? Então o jovem tem os seus desesperos, né? Então eu me lembro quando eu entrei, eu sou natural de Arapiraca.
E quando eu terminei o ensino médio e tinha um desejo muito forte por trabalhar em algo relacionado à arte, e não sabia muito bem, como ninguém sabe quando acaba o terceiro ano do ensino médio, o que vai fazer da vida. Mas eu tinha esse desejo de algo mais ligado à arte, pois já tinha uma aproximação muito forte com a música. Não que ninguém na minha família seja músico, mas que é algo muito presente na minha casa. Uma presença muito forte de arte também, porque meus pais são muito ligados a isso. Eu tenho um avô e avó também que tem uma presença da música, da cultura desde muito pequeno. Meu avô foi solista, meu avô foi artesão, meu avô foi cantor no coral da cidade. Então era algo que a gente sempre estava permeando ali como um desejo mesmo, né? Então, quando eu decidi fazer arquitetura e urbanismo, foi meio que a única opção mesmo, uma coisa mais próxima. Na verdade, quando eu estava ali no meio da faculdade, alguém tivesse me falado um pouco melhor sobre jornalismo, talvez eu tivesse feito jornalismo. Mas eu acabei caindo ali para para arquitetura e muito pensando sobre as artes plásticas, pensando sobre o caminho que muitas pessoas que eu observava, né, tinham seguido essa mesma estrutura para se aproximar do cinema ou se aproximar de algo ali na área da cultura. E eu resolvi embarcar. Então, eu vim morar aqui em Maceió, em 2005, para cursar arquitetura, visto que em Arapiraca não tinha ainda uma faculdade pública, né? E no início eu achei uma péssima ideia, né? Não escondo de ninguém que eu odiava, assim, eu gostava do curso, gostava de pensar a cidade, gostava de pensar os espaços, gostava de pensar a organização, a simplificação da ideia, mas era um curso muito elitista, sabe? E isso me fez muito mal, assim, enquanto eu estava cursando. Eu gostava dos professores, das matérias, mas me fazia muito mal. Mas eu sempre me lembro de uma aula de estudo da forma que eu tive naquele primeiro dia do semestre, em que o professor perguntava, assim, para você, por que você decidiu fazer arquitetura? E aí eu estava de saco cheio, porque eu tinha percebido o mato sem cachorro que eu tinha me metido, né? E eu me veio na cabeça responder. Fiz, eu sempre gostei de cinema e eu queria ser diretora de arte. Mas já falando isso com desdém mesmo, assim, de alguém que está ali, tipo, claro que eu não vou ser diretora de arte se eu estou aqui em Maceió, vim de Arapiraca, não tem nem ninguém fazendo filme dos meus amigos nesse momento. Mas falei assim, né? Mas não imaginava que isso poderia, de fato, se tornar alguma coisa. Mas hoje, quando eu penso no caminho de lá, de 2005 até agora, eu percebo quanto aquilo que eu construí ali dentro me auxilia no meu dia a dia mesmo, assim, como profissional, né? Então, eu tenho certeza que observar o mundo através da história da arquitetura, da história da cidade, observar a cidade como sendo esse lugar que fermenta tudo isso que a gente vive, com certeza foi substancial, né? Então, até mesmo na própria execução da atividade de direção de arte é extremamente importante. Eu acho que tem coisas que me facilitam, né? Esse pensar o espaço, pensar a forma, pensar as formas também, né? Isso com certeza foi bom, mas isso foi necessário um afastamento mesmo de tempo para isso parecer ser importante. Eu acho que o tempo é importante para isso também. Massa te ouvir sobre isso e sobre várias coisas que a gente também vai esmiuçar um pouco mais. Mas antes de ir para o tema principal, quero pegar um gancho no que você comentou também sobre direção de arte. Resenha que é assim, a gente está sendo ouvido por vários países, sabe, Ilhas Maldivas. Aqui esse podcast ele é onde quem entende português está ouvindo a gente, sabe? Quem não também está se esforçando. E aí é importante falar que aqui a gente está falando da capital, o Marcel está gravando o programa em Maceió, capital, mas aqui em Alagoas ainda não existe uma faculdade de cinema, né? Então muitas pessoas têm formação, graduação através ou de cursos formativos, ações formativas voltadas para o cinema, ou muita gente saiu da graduação de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas, e aí é curioso te ouvir, Nina, sobre a questão de arquitetura e urbanismo, porque tem muita gente que também tem essa formação e que tem uma ligação forte com cultura, com produção cultural. Aí, antes de passar para o tema principal, me comenta um pouquinho, então, qual foi essa virada para a direção de arte, porque você já antecipou, então, que você estava muito conectado até com a família, com relação às artes, mas eu vi que na sua trajetória você começou como produtora, não é isso? E depois tem assinado a direção de arte. Como foi essa virada de chave?
Isso foi interessante também, porque a minha carreira ela é muito pautada pelas oportunidades que elas apareceram, pelas oportunidades que existiram, e eu fui agarrando e tentando realizá-las na cara dura mesmo, na cara lisa. Mas, enquanto eu estava cursando ainda o curso de arquitetura e urbanismo, eu já fiz parte da construção de um coletivo de produção cultural, chamado Coletivo Pop Fuzz, né, que também tem essa mesma idade que eu tenho aqui em Maceió, morando na capital, né? Então, esse coletivo ele surgiu justamente por terem outros amigos, outras pessoas, alguns de Arapiraca, outros de Maceió, que acabaram se encontrando e que tinham esse desejo de produzir cultura. Então, naquele momento era muito mais a produção de shows, de festivais, e aí festivais de cinema também, festivais de música, festivais para os amigos poderem tocar, né? Mostrar seu trabalho autoral. Então, aquilo meio que ocupou boa parte da minha mente. E aí, com o surgimento do primeiro edital do audiovisual aqui do estado, um grande amigo meu que já estava tentando encontrar um espaço para fazer cinema, vendo que eu tinha uma certa experiência em produção, né? Porque eu produzia já há alguns anos um festival e tinha uma certa experiência em produção desses eventos, me convidou para fazer a produção de um filme. Então, foi o Que Lembro Tenho, o primeiro filme que eu participei, em 2012. E eu topei porque, não sei por quê, porque não tinha nenhuma experiência, né? Tipo, amava cinema, estava sempre ali desde os primórdios no ensino médio, participando de cineclubes, discutindo no final, gostava disso, mas não achava que seria capaz de fazer isso. Mas a gente não tinha outras opções, vamos tentar aplicar o conhecimento empírico que eu já possuía, porque também era um conhecimento empírico na produção de eventos. Eu não tinha formação para tal, mas foi sendo construído empiricamente. E apliquei esse mesmo método para a produção de um filme e percebi que sim, que funcionava, que a coisa funcionava e que eu tinha aquele perfil de organizar as equipes, o perfil de fazer com que as comunicações entre as pessoas funcionassem, dava certo para a produção de cinema, mas eu já tinha um desejo enorme de fazer executar funções também mais criativas dentro do set, né? E aí, um pouco depois, da mesma forma que surgiu a possibilidade de fazer a produção, também surgiu os convites para fazer uma produção, uma direção de arte, e também desse mesmo jeito, assim, não tinha outra pessoa, vamos fazer um acúmulo de funções aqui, você não quer fazer, não? Não, faça, vá. Beleza, né? E foi assim que eu fui construindo também uma forma de fazer muito empírica, que logicamente depois com a participação em formações, com a própria busca por conhecimento também, e os próprios sets servem muito para construir isso. Eu fui tentando construir uma metodologia de trabalho mais profissional, mas foi tudo muito empírico mesmo. Beleza mesmo, com prêmio e tudo aí, né? Pegou assim na perreira e conseguiu até premiação, alegria. E aí, para falar de política pública, vamos falar um pouquinho sobre as ações de editais que foram promovidas aqui no nosso estado. Não é uma história tão vasta assim, não é isso, minha gente? E aí eu queria que a nossa presidenta do Alagoar pudesse nos dar um pouquinho, nos contextualizar um pouco, introduzir como foi essa caminhada dos editais públicos voltados para o fomento do nosso cinema alagoano. A pessoa já fica intimidada, né? Porque vai falar de uma narrativa mais ou menos histórica em termos oficiais. Aí o Ronald ainda diz assim, a presidenta do Alagoas. Gente, olha só, existem várias narrativas. Eu já vou chegar logo chutando a porta. Existem várias narrativas, essa é a minha. Que, inclusive, até eu estava aqui pensando, né, me preparando para esse episódio, e tem um texto, né, que eu fiz, que é o Panorama de Editais de Incentivo, né, que foi em 2019, justamente pela emoção, né, que eu estava contaminada de ter visto o anúncio, né, da divulgação do prêmio de audiovisual que rolou pela prefeitura em 2019, né, o edital de audiovisual de Maceió, teve sua primeira edição em 2019, e eu pensando justamente agora para esse encontro aqui no Fuxico, eu vi que eu evitei nesse texto de falar sobre o que veio antes, né?
E a gente não tem uma pesquisa assim que traga muitos dados sobre o que veio antes do primeiro edital que foi realizado em 2010. Por ter diálogos através da ABD, né, da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas de Alagoas, ABD e CAL, eu tenho noção de algumas coisas, né, principalmente que minha fonte foi Pedro da Rocha. E aí eu fico até numa situação mais delicada, né? Porque, infelizmente, Pedrinho não pode me contestar mais nesse momento, né? Pedrinho, ó, admiração profunda, imensa gratidão, você, saudade, né? E presente. Que nos deixou, né? Que partiu, infelizmente, há pouco tempo. Mas aí o que eu ia falar é isso, que tipo, é conversa de bastidor, né? O que eu vou poder trazer aqui, né? E em parte também o que eu pesquisei pelo catálogo, né? Quando eu estava fazendo meu TCC em 2007, né? Então, basicamente, assim, eu não vou falar da interferência de editais nacionais, mas, de toda forma, a gente tem uma interferência direcionada, né, que é através do DocTV. Né? O DocTV ele tem início em 2003. Né? O DocTV era um edital através da TV educativa, né, aqui, Instituto Zumbi dos Palmares, e ele vem em diálogo com a ABD. Isso também é uma coisa que acaba ficando extraoficial, porque isso não está nos textos, assim, mas a ABD tinha um diálogo, né, nacional e, ao mesmo tempo, com instituições, e havia esse desejo de descentralizar, né, porque esse edital do DocTV ele poderia ser como muitos editais foram e seriam e ainda podem ser, né, que é tipo, eles terem a quantidade de premiados, mas eles não terem um viés de descentralização. Né? E o DocTV ele foi deliberadamente descentralizado porque ele tinha a chamada cartelas, né, ou a previsão de premiação específica de cada estado, né, que era um filme por estado, e se o estado tivesse interesse, ele poderia dar recursos para mais filmes. Né? O DocTV é um edital de média-metragem, né, porque esse era o conteúdo que seria inserido na TV de 52 minutos. Sim. E era voltado para documentário, né? Acredito que isso não era um posicionamento assim, por preferência, né? Acredito que isso também era no sentido de logística. E aí já sou eu dando minha opinião, porque eu nunca vi uma discussão sobre a elaboração do DocTV para saber sobre isso, né? Mas o fato é que, chegando essa possibilidade, né, em Alagoas, isso trouxe, né, alinhou com as tecnologias que já traziam alguma diferença no acesso, né? Não era o que a gente tem hoje, mas já tinha, né? Uma vez que você tem a câmera digital, você já passa a não ter tantos custos com fazer um filme quanto se tinha, né? Até aquele momento, no início dos anos 2000. E aí o DocTV ele também tem um diferencial, né? Que eu não sei se é por esse reconhecimento, né, de que se está fazendo algo inédito até aquele momento, né, que é ter um edital descentralizado que vai para todos os lugares do país, de que as pessoas não iriam ter a obrigação de saber responder ou dar o conteúdo que o DocTV queria. Então ele veio com capacitação, né, que eu não tenho certeza se foi para todos os estados, mas eu sei que teve aqui e que teve o intermédio da ABD também. Na época, a Hermano Figueiredo estava intermediando pela ABD nacional, e eu acredito que ele estava intermediando pela ABD local também, que 2003 é a época que o Hermano estava à frente da ABD, porque eu me passei momentaneamente, mas voltei. Então, o DocTV ele vem com a oficina para preparação de elaboração de projetos e contempla um projeto por edição, né? Temos Werner Salles Baghetti, e ele é contemplado não só em 2003, como também em 2004, né, com 2 projetos. E o DocTV ele contempla 5 projetos, né, no seu total, porque uma das edições, né, a gente é contemplado por 4 edições, mas uma delas, o Estado, né, tem mais um recurso, né, para ter contemplado 2 projetos. Eu sei que antes do DocTV existia uma premiação, que eu nunca pesquisei exatamente sobre esse edital que acontecia antes. Se eu não estiver enganada, ele premiava obras que já estavam realizadas, era um reconhecimento, né? Não era um edital de incentivo. Né? O DocTV é que traz essa parada do edital de incentivo.
Eu não acompanhei muito, não sei se Nina acompanhou, porque Nina já foi conselheira, né? Eu nunca tive nessa posição de conselheira de audiovisual do município. Também não tive muito à frente das conferências de cultura. Mas eu sei que, de uma maneira geral, existia, né, nesse trajeto aí do começo dos anos 2000 para cá, esse diálogos sobre editais, diálogos sobre como descentralizar e, ao mesmo tempo, como também incentivar, além da realização de filme, mas a capacitação, mais a difusão, por essa compreensão de que era necessário fazer uma rede, estabelecer cadeias, né, e de entender que o impacto, né, desses incentivos, seja através do incentivo de realização de filme ou incentivo de realização artística, né, independente da linguagem, traziam benefícios, né? Não só para quem estava sendo contemplado, mas para a população e inclusive para a preservação da nossa memória, e inclusive também podem ser utilizados por escolas, né? E todo um trabalho aí, toda uma gama de possibilidades. O Doc TV ele tem sua última edição em 2009. E aí, assim, aí é praticamente um fuxico, né, que eu faço agora oficialmente, que é assumir o que acontece entre 2009 e 2010, né, que é quando tem o lançamento do Prêmio de Incentivo à Produção em Alagoas, que é o primeiro edital do Estado, né, voltado apenas para a produção em Alagoas, que não está conectado com um edital nacional como o Doc TV. Eu entendo que o Estado entendeu que, e aí é meu fuxico, né? Que o Estado entendeu que era um investimento e que trazia a visibilidade para a gestão, para o Estado, e que enchia os olhos de alguma forma, né? Seja para eles, que seriam encher os olhos mais superficial, ou seja, culturalmente, que é um investimento e traz inúmeros desdobramentos locais, né? E eu sei, mais uma vez, fuxico, né? De que existia o desejo de lançar um edital que seria como o Doc TV para um longa-metragem ou um média e que só tinha um recurso próximo ao da época do Doc TV. Né? Era 100 mil o do Doc TV, mas o que o Estado tinha era menos, era 75. E aí, mais uma vez, o fuxico era que houve uma consulta, né, de que se era para fazer esse valor para um único filme ou se era para fazer esse valor distribuído. Né? E aí a opinião, né, mais uma vez, fonte de fuxico, foi de que deveria ser 5 curtas, né, de 15 mil, e foi o edital que a gente teve, né, com 5 curtas de 15 mil. Eu sei que naquela época a gente acho que nem parou muito para pensar assim se deveria criticar, deveria cobrar mais dinheiro, porque é tipo aquela coisa assim, não tinha nada, né? E apareceu esse primeiro edital de 15 mil. Então, gente, queremos os 15 mil. Se não vamos conseguir fazer o que estamos pensando com 15 mil, né? Que foi o que aconteceu com os primeiros contemplados, né? Que tiveram que tirar dinheiro do bolso ou arrumar recursos de outras maneiras para fazer o que eles tinham imaginado, né? Porque a média naquela época, né, e é uma média que hoje só aumentou, era que o valor mais ou menos razoável para fazer um curta era 80 mil, né? Isso é um valor razoável, né? Podia ter baixo orçamento ou um orçamento mais legal que esse, né? Que quanto mais recurso, mais a qualidade pode ser desenvolvida, né, do projeto. E aí, assim, para dar um panorama mais objetivo agora, né, com relação à quantidade de editais e a trajetória, né, que rolou nessa última década, né, porque estamos nesse ciclo, né, de uma década de realização de editais de incentivo em audiovisual em Alagoas. Pelo Estado, a gente tem 5 edições, né, agora inclusive, acabou de encerrar a 5ª edição, né, do Prêmio de Incentivo ao Audiovisual em Alagoas. Né? É algo relevante, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, se a gente parar e pensar que são 10 anos, dá para perceber que tiveram hiatos e tiveram tropeços. Né? Um destaque que eu faria entre os tropeços, né, além dos atrasos, que são outras questões, né, atrasos de lançamento ou atrasos de pagamento, é especificamente sobre um ensaio de edital que se fez em 2015, né, que foi o único edital que eu nem contei aí nessa conta, que seriam 6, né, mas porque teve esse 6º que foi cancelado, né,
em 2015, que ele tinha um desenho que é um desenho ambicioso e que é um desenho que eu acho que super deveria se investir. Só que era um desenho que precisava de uma estrutura que não se investe, né? Porque esses editais, os 5, né, da Secretaria de Cultura, especificamente do Estado de Alagoas, eles não vieram com uma oficina de capacitação, né? Eles não vieram com outros desdobramentos depois, a não ser exibir os filmes ou fazer alguma não sei também, eu acho até que eu posso estar falando demais, né, eu falar do que eles fizeram sobre difusão, porque eu também não acompanhei isso de uma maneira geral, mas especificamente voltando para esse edital de 2015 que foi cancelado, ele tinha o desenho de ser para as micro-regiões, né, que é algo que, se tivesse dado certo naquele momento, né, se fosse feito não só o lançamento do edital, mas também fosse desenhado um circuito de oficinas de capacitação pelas micro-regiões de Alagoas, isso em 2015, a gente poderia ter um outro cenário agora nesse momento, né? Mas não, a intenção naquele momento foi só de lançar o edital para as micro-regiões e quando não se teve inscritos o suficiente, o edital foi cancelado ou foi cancelado por outros motivos, né? Mas eu imagino que ele não tenha tido, por exemplo, projetos de todas as micro-regiões. E se teve, adoraria saber, por favor, me provem errado, porque eu quero informações. Porque a gente não tem, né? Isso falta informações. Quando eu fui fazer o texto que eu falei, né, do panorama, eu fui pesquisar e era difícil até de você saber se eles tinham divulgado quantos inscritos tinham por cada edital, né? Eu tive que tentar catar isso. E aí, ao mesmo tempo, não tem um mapeamento de do que aquelas pessoas, tipo, de onde era, se eram pessoas negras, se eram pessoas indígenas, se só eram pessoas brancas, né? Que são questões que trazem possibilidades de diálogo, que trazem possibilidades de estratégias a serem pensadas a partir dessa base, né? E aí, saindo do escopo estadual, né, que é o edital da Secult, a gente teve 3 editais por Maceió, né, que são 2 edições do prêmio Guilherme Rogato, né, e a edital do Audiovisual de Maceió, que foi o que eu falei, 2019, e tivemos também 2 editais em Arapiraca, isso eu estou falando sem contar Aldir Blanc, né? Nós tivemos 2 editais em Arapiraca, um deles que contemplava o audiovisual, mas era aberto para todas as linguagens, e o segundo, que é o de 2018, e o segundo de Arapiraca, em 2019, que era específico de audiovisual e que excluía Maceió, que pode parecer, meu Deus, é para causar inimizade. Não, é justo, é uma compreensão justamente de que o edital de Arapiraca ele tinha o potencial para ser descentralizado, então ele era focado em Arapiraca, mas ele possibilitava também que projetos de outras cidades, né, que não da capital, se inscrevessem. E através da Aldir Blanc, né, eu ainda não dei conta, né, de processar, porque assim, eu entendo que as propostas de audiovisual, elas não nasceram ou foram contempladas apenas no edital do audiovisual através da Aldir Blanc, né? Seja pela Secult, ou seja, entre os municípios, né? Eu estava olhando agora, antes do nosso encontro, o edital de Arapiraca, da Aldir Blanc, né, que tem um desenho que eu até ainda, para mim, é novo, né? Que é um desenho de contemplar os projetos a partir de quantidade de pessoas, né? Não é ele estava aberto, né? A pessoa que diria qual linguagem que faria na cultura, né? Ele não tinha faixas específicas para ações específicas de linguagem, né? A base dele era composição a partir de quantidade de pessoas. 1 pessoa, 2 pessoas, 5, um grupo maior, né? E as faixas de valor iam se organizando nessa medida. E quando eu falo desse exemplo de Arapiraca, é também porque eu acredito que é importante ser estudado esses formatos de edital, né, para entender qual é o impacto que eles provocam, se eles tiveram alcance dentro do que foi pensado ou se eles não tiveram esse alcance. Né? E como eu falei da Aldir Blanc, eu, por exemplo, tive um projeto de audiovisual contemplado no edital Prêmio Vera Arruda, né, que era o edital de fotografia, artes visuais, design, moda e cultura digital. E aí, em cultura digital, eu pude colocar ação formativa em audiovisual. E outra coisa também que eu acho importante falar, me desculpa que eu me prolonguei para caramba, é que os editais da Aldir Blanc, inclusive, muitos deles não previram ações formativas. Inclusive, o de audiovisual não previu ação formativa.
Então, assim, a gente tem a inserção da capacitação no edital de audiovisual, que são os que a gente já teve realizados pela Ancine, né, em 2019. Né? Então, tivemos 2 edições que prevêem capacitação. A de 2019, que podem se colocar propostas de capacitação, né? E agora 2021, que acaba vindo muito específica, né? Ela elenca o que pode ser ministrado, né? Nos formatos de capacitação que ela propõe, é diferente da de 2019. E aí, só para fazer essa amarração, a gente tem também uma evolução, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta, do edital, quando ele passa a ser arranjo regional, né, que é justamente uma cartela da Ancine, que também vem numa política de descentralização, e a Ancine ela se torna uma das financiadoras do edital, né, a partir da contrapartida de instituições, né, seja prefeituras, seja o governo, né. E aí, no caso, nós tivemos, agora eu não vou saber na conta, mas eu acho que já são 4, não, ou 3, 4 editais que foram feitos dentro do arranjo regionais, e a partir dessa conexão, né, com a Ancine, se torna possível também ter mais recurso, né, porque houve um crescimento, né, do recurso do edital, mas ele só passou a ter a proporção necessária para abarcar mais que os curtas-metragens, né, que ficou numa tradição de 5 curtas premiados por edição, né, e isso é superado junto com a parceria com a Ancine e possibilitando a feitura de longa, né, a princípio, no primeiro momento, e em seguida, né, de telefilme, hoje também contempla a série, né, só para dizer as possibilidades que foram contempladas. Né, temos um diferencial no edital de audiovisual de Maceió, que além do que eu já falei de capacitação, telefilme, e longa e curta, ele também prevê cineclubes. Né? Cineclubes acaba que dentro das categorias já contempladas no edital, ele só tem como contemplado esse edital 2019, né? Uma iniciativa da linguagem que não recebeu muitos recursos nesse cenário dos editais. Eu acho que eu posso encerrar por aqui, embora a gente tenha muito que falar sobre isso. Que programa da tarde para quê? Quando você tem um fuxico de cinema, esse podcast cheio de news, de bastidores, é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta. Fora a informação, que é sempre uma aula quando a Laris fala sobre o panorama da história, da trajetória do nosso cinema aqui de Alagoas. E uma fala importante de Laris, que eu quero trazer aqui, é que estamos com a participação indireta de Werner aqui. É porque vocês que estão escutando a gente, vocês não estão ligados, que a gente está numa gravação aqui virtual, ainda respeitando os protocolos, a MS nos adora. E aí ele está ali no fundo da sala de Nina, que é a família cinematográfica artística. Mas aproveitando também essa presença indireta do Werner, que ele fez a direção do primeiro longa com recurso, não é isso, gente? De editais, o primeiro longa que a gente tem Cavalo, filmaço, que está disponível para alugar nas principais plataformas digitais e em todas elas, na realidade, para aluguel, e que também é um dos 15 filmes nacionais cotados para uma vaga para concorrer a melhor filme, não é mais estrangeiro, é melhor filme internacional, agora como é a nomenclatura da categoria, o que já é histórico para a gente, mas que também diz muito sobre essa política, né? Um longa só, nesses 100 anos, que foi realmente contou com recurso público. E aí, a Lari comentou sobre você sendo conselheira. Como foi essa ação como conselheira? Foi conselheira amorosa? Conselheira, uma coach? Conta mais um pouquinho sobre essa parte de você no conselho, Nina. Explica melhor para a gente. Nossa, depois de toda essa fala da Laris, vem milhões de coisas que a gente se lembra, né, gente? É meio que como resumir a vida da gente, né, nos últimos anos. Mas eu acho que é muito importante falar sobre o Conselho, né, Municipal de Políticas Culturais, que nesse momento que a cultura do Brasil ela atravessou um grande boom, né, com o Sistema Nacional de Cultura, que o Brasil observou a cultura tomar um espaço que ela merece, né, a cultura tomar um espaço de grande fomentador do identidade brasileira. Então, os estados, eles também
em tese, seguiram esse grande boom também, né? Então, a gente começa a discutir a importância de conselhos, começa a discutir a importância das leis de incentivo à cultura, começa a discutir a importância de acabar com as políticas de balcão e entrar nas políticas de democratização, né? Que são as políticas também de editais. E a gente sempre veio muito atrás, né, aqui em Alagoas, nesse caminho, né? A gente sempre... É claro que as políticas culturais elas estão sempre muito ligadas às políticas de luta, né? As políticas da esquerda buscando o seu espaço, está sempre tudo muito intrínseco. Mas poder ter estado nesse lugar do Conselho Municipal de Políticas Culturais foi muito importante para a gente visualizar o quanto é importante a sociedade estar organizada. A gente vivencia isso em vários lugares aqui, né? Em Alagoas, né? Tanto nos fóruns, nos grupos, nos coletivos. De certa forma, todo mundo está um pouco conectado, mas o espaço do Conselho foi uma grande vitória, né, que a gente conseguiu aqui em Alagoas. Né? Antes de mim, o meu irmão, que é o Nando Magalhães, ele foi presidente do Conselho, na cadeira de música, e ficou 2 anos nessa função, e depois eu fui suplente da cadeira do audiovisual, na realidade, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo suplente, foi uma experiência muito importante. O Conselho, ele tem essa função de auxiliar e fiscalizar as políticas públicas. A gente consegue perceber a importância dele quando a gente visualiza o que aconteceu nessas políticas públicas do município, né? Claro que isso não se deve só a esse fator, e a ausência de um conselho no Estado. Então, a gente percebe que é com muita dificuldade, com muito mais dificuldade, que as pautas elas são alcançadas no Estado por também ter essa ausência da sociedade civil no Estado. E no município isso é um pouco mais fácil, mas não, claro que esse não é o único motivo, né? Mas foi muito interessante poder estar ali, poder estar conectado com as outras cadeiras, é um grande privilégio, na verdade, né? Então, a gente está ali com 2 representantes de cada cadeira do setor cultural, poder dialogar diretamente junto com a gestão, e essas gestões que nós pudemos acompanhar, essas 2 últimas gestões do município, né? Na Fundação de Ação Cultural de Maceió, elas também entendiam essa importância do Conselho, que a gente não está vendo agora nessa atual gestão, o fuxico é esse, né? O Chico que tem que ser feito é esse. A gente está vivenciando agora uma situação extremamente triste, né? A gente tem uma gestão nesse conselho, nessa atual gestão municipal que está dificultando muito que o Conselho Municipal continue existindo. A gente tem uma gestão que até agora não empossou nenhum representante das secretarias do poder público. E a gente só teve uma eleição das cadeiras da sociedade civil praticamente através de um parto forçado, assim, com muita dificuldade, a fórceps mesmo. A gente teve uma cerimônia entre aspas, né, de posse desse conselho nunca vista, né, sem a presença do poder público, sem a presença das secretarias que compõem este conselho. Então, é uma situação muito complicada que a gente está vivendo, assim, não só no âmbito municipal, não só relacionado ao próprio conselho, que está sofrendo agora esse desmonte, mas no âmbito estadual também, e no Brasil a gente não precisa nem falar, né? Então, é uma coisa sistêmica mesmo que a gente está vendo, tentando segurar o que a gente consegue segurar, porque sempre foi uma luta mesmo, agora a luta é só maior. Eu lembro você já no início falando sobre o prazer e a dor que é fazer parte dessa feitura do nosso cinema, porque ouvir isso, a gente celebrando um filme, como uma realização como Cavalo, e um edital que está em curso, que a gente vai conversar ainda um pouquinho sobre isso, e ao mesmo tempo escutar como foi a cerimônia do pessoal né, das cadeiras do conselho ser desse jeito é um completo absurdo, e você que também é de Arapiraca pensar que a capital está desse jeito, que dirá o estado de gente do interior, né? Eu sou natural de Santana de Ipanema e fico pensando também como é essa falta de visão mesmo, de ação justa por um trabalho que deve acontecer, que precisa acontecer, que é urgente que aconteça. E a gente contou também com a atual conselheira que está encarando o desafio nesse aperreio todo, que foi Beatriz Vilela, foi uma das nossas convidadas no nosso episódio sobre filmes possíveis. Ouçam, quem ainda não escutou, que vale a pena muito.
E aí, Rose, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse termo que a Nina nos trouxe, que talvez quem estiver escutando a gente em outros estados, talvez saiba, outras pessoas não, que é a política de balcão, amiga. Conta esse babado aí, como é esse rolê da política de balcão? Quer dar essas infos pra gente? É complicado, né? Isso aí já tá jogando a bomba para mim, meu filho, eu nem vivi isso, não vivi isso. Já vivi o Mas povo só explica quebrando o balcão. só explica o termo, amiga, só o termo, não se Não, compromete, mas eu acho que só joga também outra bomba e tá de boa. não, mas assim, bem, fazendo uma reflexão, assim, a gente está nesse processo do retorno do balcão, né? Quando a gente teve esse processo de luta, para não ter esses balcões, né? Porque assim começou com eu assim conheci o movimento já no Festival de Penedo, que foi um movimento onde a gente conseguiu, os realizadores conseguiram colocar a boca no trombone, literalmente, com a ajuda de realizadores do festival de fora do circuito aqui de Alagoas. E foi muito bonito conhecer o movimento pessoalmente, né? Quando houve o processo de fala dos ganhadores do Festival de Penedo. No ano de 2016, ocorreu o movimento do Quebra o Balcão, que houve a solidariedade, né, dos realizadores que estava presente no Festival de Penedo, para essa colocar a boca no trombone dessa ideia de você liberar verbas para filmes que não tinham incentivo para Alagoas, assim, eram filmes grandes do cenário, assim, pensando no cenário nacional, onde esse dinheiro não passava por edital, não passava por essa opinião, né, da sociedade civil a respeito, simplesmente liberava uma verba para filmes, onde você teria filmes alagoanos que não receberiam esse dinheiro. Então, a gente precisava lutar por esse dinheiro, para se realizar filmes em Alagoas. Então, assim, era criada essa ideia de: eu estou precisando de dinheiro, então, para fazer meu filme, eu coloco lá o símbolo de Alagoas e está tudo certo, né. Então, eu acho que o movimento ele veio para refutar essa prática, né, de: "Olha, existem profissionais aqui e é necessário incentivar o que se faz aqui". Então, formar essa ideia desse quebrar esse balcão de quem dá mais, quem dá menos, para se produzir em Alagoas, de uma maneira bem superficial, né, apenas utilizando a verba para se fazer os filmes sem pensar no Estado, no incentivo de profissionais e etcétera. Então a gente, assim, está vivendo uma realidade que pode até voltar, né, que é essa ideia de não se passar por processos de editais, de incentivo, e sim barganhar para conseguir produzir seus filmes por ideias de conchavos políticos, né. Então, assim, a Alagoas não é muito diferente do resto do país. Eu acho que a gente, às vezes a gente potencializa, né, porque é um estado pequeno, mas oligarquias existem aqui como em São Paulo, a não divisão, a concentração de pessoas brancas e mais velhas para se produzir filmes é igual, né, assim, acho que o cinema, quando a gente vê o cinema feitos por mulheres, por mulheres negras e indígenas, a gente está fazendo um bom uso de uma política cultural diversa, né, inclusiva até. E aí, assim, aí muitas pessoas conversam a respeito, você tem, o Parasita, você tem o boom das séries coreanas, doramas, etcétera, mas eles há uma política cultural em cima disso tudo, do Estado. A Coreia hoje é o que é, por esse incentivo, e a gente viveu isso, né, a passos, assim, do governo do PT, isso muito bem claro, essa descentralização, e hoje a gente está vivendo uma coisa muito controversa, né, a gente tem um próprio secretário da cultura fora da casinha, que não vê a própria ideia de cultura, né, é uma ideia muito até retrógrada, né. Eu acho que nem nos militares pensavam assim, né, então para você ver a ideia, o buraco que o país se enfiou. E aí a gente tem todo esse processo,
cultural, onde hoje professores, hoje a gente está gravando no Dia dos Professores, professores e artistas são os inimigos número um desse país. E essas são as pessoas que criam um país, que dá uma identidade a ele, que ressignifica toda essa política violenta, né? Então, hoje a gente está nesse processo de perseguição a artistas e professores, e o cinema brasileiro que está colhendo os frutos dessa política cultural sendo estrangulado, né? Pois é, esse tema é difícil, é cheio de fuxicos, é o tema que mais tem a ver com o nosso nome do podcast. Mas eu só queria reforçar, assim, essa fala de todo mundo, que às vezes as pessoas não entendem, ficam achando que a política pública é a favor, ou é tirando dinheiro de algum lugar, sabe, que deveria estar indo para lá. A política pública existe em todas as esferas dos governos estaduais, federais e municipais, e para todas as esferas econômicas também. Tem incentivo fiscal e política pública para banco, para economia, para fazer carro, para tudo, para educação, para saúde, para tudo. Então, a arte entrou nesse governo justamente para essas razões que a Rose comentou, que da importância da arte e da educação na construção da identidade local. A arte resolveu ser essa maior perseguição, e aí é como se a cultura estivesse tirando dinheiro de todos os lugares, que aumentando essa desigualdade e fazendo os artistas virando o vilão da história. E aí, reforçando, e aí a gente tem essa nova gestão, da que a gente está falando da FEMAC, que a gente não sabe porque a gente não tem como ver, mas cheira-se muito, o cheiro do balcão, ele está aí por perto, porque a gente tem os editais que ela coloca, são muitos, é uma gestão que gosta muito da mídia, que gosta muito de publicações e lives e Instagram, que faz uma cerimônia, como a Nina comentou, fake de posse de um conselho que não existe de fato, que ele não ainda... As pessoas não estão sentadas juntas para conversar, para discutir, porque ela de fato não ocorreu. Ela só ocorreu para a rede social, para um videozinho lá. E os editais que estão acontecendo não só na área do audiovisual, mas que em toda a parte cultural, são editais que você olha e fala assim, que coisa estranha. É uma seleção de uma organização para fazer uma coisa grande, que fica parecendo isso. Eu estou fazendo um edital porque eu preciso fazer isso pela lei, mas eu quero, que você ganhe. Igual quando você combina com sua amiga, não que eu acho isso legal no casamento, mas assim, logo quando você combina, quando você vai jogar o buquê, você fala assim, amiga, você fica ali, que eu vou jogar para você. Você, por favor, agarra esse buquê que eu vou jogar. E aí, só que não é assim que a gente constrói a democracia, não é assim que a gente constrói o dia a dia de uma organização. Quer jogar para seu amigo o buquê? Vai na sua amiga, numa coisa privada, na sua casa, na sua festa. Você que pagou a festa, você que pagou o buquê, e você quer que a sua amiga pegue, então tá bom. Então, eu queria muito que a gente falasse também, e aí a entrada do fórum. Assim, eu, quando cheguei em Maceió, uma das primeiras coisas que eu fui foi participar de uma reunião do fórum do audiovisual. Eu gosto muito daquele espaço. É um espaço doído também, e com muita... E ele é muito doído porque se busca uma democracia, se busca não digo nem um consenso, mas se busca passar pelos processos democráticos. E nem sempre isso é fácil. Muitas das vezes ele é muito difícil. Eu participei com a Nina, a gente participou do GT, do regimento. Nós construímos durante vários encontros no regimento. Ele foi aprovado, mas eu fico assim com uma dor no coração de quando que a gente consegue, sem uma gestão oficial, porque a gente precisa estar no regimento que a gente deveria ter,
esse colegiado. Quando é que a gente fala assim, ó, agora, hein? Aprovou agora, isso me dá uma frustração, e eu não estou querendo uma resposta, não, eu estou dividindo aqui a frustração mesmo, e a dificuldade da gente seguir à frente e avançar nesse papo. Assim. Então, eu queria muito que a gente falasse também um pouco do fórum. Em uma perspectiva normal, já é difícil mobilizar as pessoas, né? E aí a gente está nesse processo ainda da pandemia, que faz com que a gente cada vez mais se isole, e isso vai refletir no fórum, porque todo mundo já tem as suas responsabilidades, e aí quem vai querer pegar mais uma responsabilidade? Então isso nos enfraquece, né, numa questão de lutar politicamente, ter uma relação mais agressiva, assim, para lutar, porque a gente está vivendo períodos de perdas, a gente está perdendo há muito tempo, desde 2018 a gente está perdendo, assim, politicamente, isso reverbera como ter forças para continuar a lutar, né? Porque eu acho que, assim, mas eu acredito que quando a gente está fazendo nossas coisas, esse podcast é um levante, né, eu acho que tudo que a gente faz, às vezes a gente não está na mobilização mais militante mesmo, mas quando a gente está fazendo produzir arte nesse processo de contexto de catástrofe que a gente está vivendo, é um trincheiras, é o produzir levantes, assim. E acho que quando todo mundo a gente está apanhando diariamente, assim, nesse país, então, quando a gente percebe que precisamos voltar à luta, precisamos de mobilização, precisamos que a gente consiga se organizar uma vez por mês no fórum, isso a gente vai conseguir se levantar, sabe? Mas não é só Beth, Nina, é todo mundo, assim. É um processo que é difícil para todo mundo, porque chega um momento que você quer eu não quero mais, né, eu não quero mais. Mas você sabe que se a gente sair, a gente é forte juntos, sabe. E por mais que seja doloroso, é isso, é de ser lindoso, Alagoas é o que se ama e que se dói, sabe. E a gente mesmo com a nossa dor, a gente junta com as outras dores de todo mundo, assim. Eu faço essa reflexão também, porque eu também me sinto que eu sou do fórum, mas eu estou no momento que eu não estou no fórum, assim, né, presente, participando das reuniões, e acho que é necessário estar nesse processo. É até uma autocrítica que eu faço a mim mesma, assim, que a gente precisa estar mais, assim, presente, saber o que é que está acontecendo. Porque fazendo isso, a gente vai conseguir lutar por algumas coisas, porque esse edital ele foi muito goela abaixo, assim, e não houve essa ideia de ou a gente faz, a gente retrocedeu a 2015, faz o que dá, ou a gente vai fazer como um conjunto, refletir, observar pontos por pontos e chegar e dizer: "Olha, podemos fazer diferente". Então isso a gente está nesse processo de luta, uma luta diária, assim. Eu queria só, antes de falar do fórum, e para mim, eu não vou conseguir falar do fórum sem falar da BD também, eu queria falar brevemente sobre o Quebre o Balcão e o Mova, né? Só para complementar o que Rose falou. A gente, como eu falei, os editais surgem em 2010, né, com o Prêmio de Incentivo à Produção Audiovisual em Alagoas, e em 2013 se percebe um primeiro momento, né, que não havia uma continuidade, um compromisso com a continuidade do edital. E graças ao portal da transparência, né, onde o governo, eu não sei, hoje acho que talvez não esteja mais obrigado, mas naquela época estava obrigado a declarar todos os seus empenhos, né, foi possível perceber que, apesar de não termos um edital lançado, havia o comprometimento de R$200 mil com um filme que vinha com uma produção de fora, né, produção do Rio de Janeiro, talvez, não tenho certeza, mas que possivelmente foi lançado como um filme nacional, né? E aí a gente tem também, que isso é uma outra questão
que é importante no diálogo, né, de como um filme nacional influencia ou não localmente, né, isso é outra questão que pode ser aprofundada em outro momento. E o setor, naquele momento, né, a gente não estava muito efetivo na ABD, mas existia um diálogo entre as pessoas que trabalhavam no audiovisual, e teve uma revolta, né, houve um sentimento de estamos sendo apagados, né, assim, como é que não tem uma grana, a gente inclusive não tinha tido até aquele momento 200 mil reais para um edital, como é que não tem 200 mil reais para um edital, mas tem 200 mil reais para um filme que vai fazer algumas cenas aqui, né, que vai fazer Maceió de locação. Então surge nesse momento o Quebre o Balcão, né, que é um movimento da sociedade civil, né, ele não vem atrelado nem à ABD, nem a nenhuma outra instituição, né, da sociedade civil, que é um protesto, né, e que pode parecer que foi tipo calor do momento, mas assim foi super pacífico, foi silencioso, inclusive, né? As mensagens estavam por escrito, seja na tela ou nos papéis que a gente levou para o set de filmagem do filme que veio fazer algumas cenas aqui. E a gente sabe, assim, mais uma vez é fuxico, né? Que o Quebra o Balcão teve efeito, né? Não só teve efeito, que em 2013 a gente passa a ter finalmente 2 editais, né? Tem não só mais uma edição do edital do Estado, como a primeira edição do edital da Prefeitura. Né? E aí eu vou até engolir o fuxico que eu ia falar. Eu falei mais dos fatos, engoli o fuxico agora. E aí, o Quebre, ele tem essa função, inclusive, com essa questão também de estratégia política, né? A prefeitura também usou o Quebre como forma de se valorizar, né? De reconhecer. Tem uma cena, né, que talvez ainda seja possível encontrar no YouTube, que é a quebra de um balcão fictício, né? E talvez isso seja mais simbólico ainda agora, né? Porque não foi quebrado realmente um balcão de verdade, né? Foi quebrado um balcão fictício, que mostra a fragilidade, né? Nós temos editais, mas não temos uma lei, não temos uma lei de cultura, uma lei de audiovisual estadual que seja implantada, né? Então há uma fragilidade, e a mudança de gestão impacta justamente nisso, né? Que é o que está acontecendo com o Conselho, entre outras questões. Aí nós temos um segundo movimento, né? Que não é específico do audiovisual, que é o MOVA, né? MOVA, o MOVA. E o MOVA ele surge por conta da nomeação, né? De Melina Freitas, que ainda é a secretária de Cultura do Estado de Alagoas, né, por compreender que Melina não era uma pessoa muito envolvida com a cultura, né, embora ela tenha envolvimento, e que tinha investigações de desvio de recursos, né, que envolviam ela, né, por ter sido gestora, prefeita, né, se eu não estiver enganada, na cidade do interior, que se eu não estiver enganada, de Piranhas também. Então, assim, o MOVA ele surge também nesse sentido de diálogo com a gestão pública, né, mas especificamente no sentido da cultura, de dizer a gente merece gestor que entenda que a gente não tenha que ensinar a ele o que a gente precisa, né, e que nos ouça e que sente. E a gestão da Secretaria de Cultura também é muito familiar, assim, com o que vocês descreveram com relação à FMAC, né, essa coisa de estar postando foto, de saber prestar contas, né, de saber fazer edital, mas, assim, fazer edital de R$2.000 para exposição, minha gente, é completamente fora de noção do valor que se precisa para fazer qualquer exposição, a mais simples que seja, né? A pessoa vai pegar esse valor e vai fazer o material, ela não vai se pagar, né? Então, é tipo assim, você não vai ser remunerado, mas você vai fazer a exposição porque você vai pagar o material. Ou R$2.000 para uma confecção de CD, né? Que isso foi anterior ao Aldir Blanc, né? Porque a Aldir Blanc, ela não só traz diversidade, pluralidade e provoca a Secult a ponto dela fazer editais que ela jamais pensaria em fazer, como, inclusive, até outra coisa que era importante estudar era como os editais de Aldir Blanc foram escritos, né? Porque eles conseguiram, num curto espaço de tempo, escrever mais de 20 editais. Que eles nunca tinham feito antes, né? Secretaria de Cultura na sua história, né? E aí, ao mesmo tempo, também a Aldir Blanc traz dignidade, né? Porque a Aldir Blanc traz valores que não eram e podem não vir a ser praticados sem ela, né? E por isso que há um desejo muito forte, né? Não só que tem a Aldir Blanc todo ano, mas também que tenha Paulo Gustavo, né? Além da Aldir Blanc, né?
E aí, outra coisa que eu vou falar com relação a isso, que era só uma observação, mas eu já entrei em tudo, né? É com relação ao percentual, né? Eu me lembro, isso é uma lembrança antiga, né? Nem sei de quantos anos atrás, não sei de 5 anos, que se brigava para que cultura tivesse 1% do orçamento do governo, entendeu? E não se alcançava, não se era destinado à cultura 1% do orçamento do governo, entendeu? Então, assim, você dizer que o dinheiro de outros setores está indo para a cultura é porque você não está procurando saber qual é realmente a fonte, qual é o recurso, como é a distribuição dos nossos impostos. Né? Desculpa aí se foi bruto, não era essa a intenção, mas foi o que veio na força da... E eu já fui essa pessoa que não ia atrás de informações também. E foi muito importante para mim ir atrás delas. Né? Então, assim, eu vou trazer brevemente só o exemplo do Sesc São Paulo, e não porque é um exemplo de gestão pública, né, que não é uma gestão privada e que traz também questões de incentivo do próprio setor do comércio, mas porque o Sesc São Paulo, ele era um exemplo dentro do próprio Sesc, né, eu ainda tenho resquícios da minha jornada do Sesc vou ter para a vida inteira, porque ele era a única unidade, né, o único estado que tinha uma política cultural diferenciada. Ele destina, talvez até hoje, 30% do orçamento para a cultura. Então, não é à toa o alcance que eles têm. Né? Você vê que Alagoas só tinha redução e redução de orçamento, né, do SESC dedicado à cultura. E ainda assim a gente conseguia ter uma projeção do trabalho. Né? Então, assim, a cultura tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é de fazer muito com pouco, que se torna uma desvantagem, porque aí, ao mesmo tempo, acha que não precisa destinar muita grana para a cultura. Há uma compreensão popular de que há muito dinheiro sendo desperdiçado em cultura, porque o alcance do que as ações culturais têm se projeta, né? Multiplica exponencialmente, vamos dizer assim. Nem sei se esse cálculo matemático está certo, aí me corrijam se eu estiver errada. Não só vocês, mas os ouvintes também, mandem mensagens. Mas o que eu ia falar era sobre o que estava na pauta, né, que eu tirei da rota, era com relação ao fórum, né? E eu disse que eu não tinha como falar do fórum sem falar da BD. E eu acredito que o momento, assim, das organizações civis no audiovisual, né, trazendo no sentido da BD e pegando essa trajetória para o fórum, ele é cíclico. E a gente, talvez, ajude que ele se torne ainda mais cíclico, porque a gente não difunde a história, porque a gente não fala do que foi vivido. Né? Então, assim, a BD ela tinha uma estrutura já determinada, né, de direção, né? Era composta pelo menos por 5 pessoas, ela poderia ter um conselho, né, que seria um conselho fiscal, coisa e tal, mas a gente nunca teve gente suficiente para ter um conselho. E a ABD, ela deixou efetivamente de existir porque as pessoas não queriam mais estar na direção, ou ser vice, ou ser secretário, ou estar na comunicação. Né? E foi aí que se pensou no fórum, mas não foi imediato, né? A gente passou pelo menos uns 2 ou 3 anos achando, tipo, a BD era produtora da Sururu, mas ao mesmo tempo a BD só existia nesse momento, né, para produzir a Sururu, porque efetivamente não estava tendo reuniões e não tinha gestão, né? E aí em 2015, né, o fórum surge dentro da Sururu, mas o fórum surge numa tentativa de ser horizontal, né? E a gente, para mim, precisa, e isso daí eu não sei necessariamente como fazer, porque eu não consegui propor ainda, né? E eu não queria propor isso sozinha, e talvez seja eu tentando respeitar essa horizontalidade do fórum, ou ao mesmo tempo querendo ter uma validação, querendo entender que a coisa vai ser diferente se eu não fizer só, né? É investir em formação política, né? Então é isso que falta no fórum. Eu entendo que a construção do regimento, né, ela não só tinha um propósito, né, no sentido de estabelecer de alguma forma algumas orientações, como também assumir consensos, né, e já estabelecer bases que pudessem se seguir, né, mas eu entendo que ela foi sofrida, né, justamente por isso, porque a gente já tem um gargalo aí eu não sei se é desinteresse, minha gente, desculpe aí se eu estiver colocando palavras erradas, mas existe já uma fragilidade, né, nessa movimentação de questões que sejam políticas ou que tragam necessidade de longas discussões ou que tenham continuidades,
né? E é importante a gente assumir que isso existe, é importante a gente falar sobre isso, né? Então, assim, eu posso aqui no Fuxico, sei lá, não conseguir me controlar, porque de alguma forma aqui eu encontrei um lugar que eu não esperava encontrar, porque inclusive eu dizia até que eu não ia estar tão imersa no Fuxico como eu estou, né? Aquela que se trai, que se nega e tal. E é um espaço que eu posso falar coisas, e eu não sei nem se a gente está sendo ouvido, mas vai ficar registrado, né? Então é um investimento, independente da época, do futuro e tal, ficar memória, né? Eu posso falar coisas e saber que eu estou sendo ouvido pelos meus companheiros, né? Pelos convidados, pelas pessoas que estão aqui, por mais que não seja ouvido além daqui, né? Então, assim, eu tenho aprendido, e é importante a gente aprender sobre isso, de que o diálogo pode dar trabalho, mas o diálogo, ele faz a gente não só se empoderar, como também abrir um universo de possibilidades. Então, assim, se a gente silencia questões sobre fórum, gestão pública ou qualquer outra coisa, a gente não só está fazendo um desserviço para a gente e para os outros, como a gente está empoderando essa força toda de estagnação que a gente já naturalmente convive, existe historicamente, e o que quer que seja, né? Então, assim, eu, quando vi o regimento falar da questão de ter um grupo de gestão no fórum, eu senti uma semelhança com a BD. Eu senti um retorno, de alguma forma, para a BD. E eu fiquei me perguntando, gente, tá, e vai ter essa composição dessa gestão? Eu fiquei calada, porque eu não me senti naquele momento nem em condições de falar, porque me parecia que o ciclo estava se repetindo e que, de alguma forma, a história não tinha chegado, né, de forma a entender, né, o que é que aconteceu com a BD e como não repetir essa história no Fuxico, no fórum, vamos dizer assim. No Fuxico. Mas, para encerrar, né, e apontar outra questão, né, que eu não tenho resposta com relação ao fórum, a não ser a necessidade de que não só o compromisso, né, do fórum seja com as reuniões mensais, não só o compromisso do fórum seja com o que precisa ser respondido, né, com as demandas que aparecem, mas que o compromisso do fórum seja com espaços de diálogo, né? Eu sei que com o planejamento, né, estratégico que foi feito com o Felipe como instrutor e num curso que a gente fez no SESC, foram criados os GTs, e havia uma dificuldade. Eu fiz parte do GT de pesquisa e de educação, e a gente não queria se comprometer. Eu mesma não tinha condições de me comprometer e assumir uma liderança no GT, mas, infelizmente, é isso que a gente ainda vive. As pessoas esperam a liderança, né? E, querendo ou sem querer, eu estou nesse lugar no Alagoá, né? Eu não criei o Alagoá para eu ser líder de nada. Mas, como o Ronald mesmo diz, eu sou a presidenta do Alagoá. Eu só faço rir com isso. E que, inclusive, eu mesma me despossaria desse lugar de poder. Mas hoje eu já não faria mais isso, mas eu me construí no Alagoá nessa permissividade, né? Hoje eu já não faria mais isso, porque eu entendo que é um lugar que eu quero ocupar mesmo, mas eu não quero ser a chefia ainda, eu não quero ser a chefona ainda, né? Eu quero ser mais uma. Eu sou muito grata ao Fuxico, porque graças ao Fuxico eu tenho pessoas, né, construindo comigo no Alagoá, nesse lugar, né, que é um lugar muito interessante que foi construído. Mas aí, o que eu falei que eu ia amarrar, minha gente, desculpa, é que eu acho que é importante trazer também algo que a gente falou junto com o Lucas de Trento, né, que inclusive foi ele que trouxe e que eu ouvi também já de outras fontes, que é a necessidade de concurso público, né? A formação também da gestão cultural pública aqui em Alagoas, ela não é feita por concurso público, né? São cargos de comissão, são nomeações de chefias, né? E isso cria inúmeras questões, além da questão de não ter a estabilidade, né? A temida estabilidade, né? do funcionário, né? E que isso traz possibilidades de desenvolvimento, né? Não só no sentido de estar com pessoas, né, que elenquem lá os cargos, que sejam formadas ou que busquem estar formadas ou que tenham ou que venham de um lugar de formação, né? Como também no sentido de que essas pessoas não dependam dos seus gestores, né, para ter aquele cargo, né? Eu acho que era isso.
Mas nós estamos sendo ouvidos, como eu falei, na Ilhas Maldivas e além. Então fique registrado aqui também que somos um sucesso absoluto de audiência, que está sempre aí galgando novos públicos, mas gratidão demais. Não tem, poder te ouvir, fazer parte dessa construção faz parte muito de tudo que a gente está conversando e reivindicando aqui. Eu acho que isso vem muito da perspectiva de como é visto o serviço público, né? Do Brasil, a ideia assim, ainda é uma ideia de cargos comissionados, isso é um direcionamento, às vezes não tem as pessoas aptas para o cargo, assim, de uma maneira técnica, né? Não tem uma formação técnica para assumir certos espaços, isso faz com que tem essa ideia desses conchavos políticos e que vai gerar os futuros balcões, né? Acho que isso tudo está conectado, essas, essas práticas que a gente ainda precisa melhorar, né? Ter um edital para produtor cultural, um edital para você ter uma formação também. A gente não tem uma formação de produtor cultural, a gente não tem uma formação de cinema. E isso, assim, vai reverberar, né. Uma perspectiva que eu estava também para escrever um artigo que saiu no Poéticas Feministas, foi as pesquisas, né, porque a gente, além de você ter as pessoas procuram a formação fora do estado, e aí você tem, das últimas, a ideia do próprio governo do PT de você criar pós-graduações, isso gerou, pesquisas recentes sobre o cinema alagoano, que isso a gente não tinha, né, era muito fechado em relação à pós-graduação, né, a gente já tem TCCs, mas tanto, a questão do mestrado e doutorado também, porque isso é muito interessante, vai fazer a gente pensar sobre o nosso cinema, vai pensar o que que a gente precisa, o que que a gente precisa melhorar, isso em vários campos do saber, no cinema, campos da história, das ciências sociais, e isso é muito importante. Bom, eu queria falar também sobre o fórum, queria falar sobre o Mova, é muita coisa que a gente fala em cada fala de vocês que daria para a gente comentar, né, aqui, mas falando um pouco sobre essa personalização, né, que a gente vê aqui nas gestões, tanto do Estado quanto do município, que geram isso que a gente geram esse tipo de problema que a gente vivencia na pele, né, desse personalismo da política pública. E aí a gente observando isso de uma forma mais ampla, não observando apenas a política para o audiovisual, mas observando a política para a cultura como um todo, aqui no Estado, a gente consegue, só olhando para trás um pouco, visto que a nossa política pública para a cultura, que é recente, né? Ela é bastante recente, a gente consegue visualizar um pouco no que é que deu origem a isso, né? A gente consegue visualizar, por exemplo, nos primeiros editais que existiram aqui no governo do Ronaldo Lessa, no governo do Teotônio Vilela, né, que foram os primeiros editais, eles foram voltados para o teatro, Alagoas em Cena e o Teatro é Mais Barato. E como a política pública que ela é construída em Alagoas, ela é uma espécie de decalque da política pública nacional, né? A gente vivenciou naquele momento que a gente estava começando a fazer política pública aqui em Alagoas, um grande crescimento dessa política pública para a cultura, e aqui em Alagoas a gente via uma grande dificuldade. Por quê? Primeiro ponto, esse que vocês falaram, né? Que a gente não tem quadros técnicos para a cultura, de gestão para a cultura dentro das secretarias de cultura, que é quem recebe essas políticas públicas desenhadas nacionalmente, mas é quem implanta ela no estado e no município. A segunda coisa é que a gente vê essa mudança de gestões. Então, a gente vai observar a quantidade de secretários que a gente teve nessas gestões do Ronaldo Lessa, do Oswaldo Viegas, da Melina, é uma coisa assustadora. Então, não tem como você passar numa única gestão com vários secretários qualquer política pública para a cultura, independente se é para música, para teatro ou para cinema, que funcione, né? A gente observa, por exemplo, que a gente teve, mesmo sendo muito arcaica, nos governos que tiveram reeleição, né, que tivemos 8 anos daquele governo, um salto maior na quantidade de recurso. E a terceira coisa é que se o Estado, como um todo, ele não entende que a cultura
ela é parte principal do seu governo, ela é uma das partes principais do seu governo, ela jamais vai dar condições a secretário nenhum ou a gestão nenhuma a criar qualquer política pública que seja consistente e que ela ouça quem é que faz cultura no seu estado e que ela dialogue com esses setores culturais. Então, enquanto não houver esse entendimento, né, de que a gente precisa de 1% do nosso orçamento para fazer cultura e que esse 1% ele é um melhor investimento que qualquer governo faz, essas coisas elas não passam desses decalques mesmo, né? Então, é aquela coisa pouco profunda. É importante, foram lançados editais, eles tiveram um impacto forte, né, no nosso setor, mas elas não passam de decalques mesmo. Então, vai continuar. A gente vê, logo no início dessas políticas de editais aqui do Estado, o quanto os amigos do rei, né, eles conseguem esses recursos e os não amigos do rei não conseguem, mas mesmo com as políticas dos editais, a gente vê muitas distorções, muitas dificuldades. E aí entrou nisso que a Larissa estava falando, né, de quanto esses grupamentos da sociedade civil, eles são importantes. E eu vejo, Laris, que esse problema que a gente está observando agora, eu também passei um pouco pelo MOVA, passei pelo Alagoas que Queremos, passei pelo Quebra o Balcão e pelo Fórum, junto com você. Eu não estava aqui enquanto existia a BD, eu sei que você pode falar muito propriamente sobre isso, mas eu vejo que, de fato, tudo isso é cíclico. Por quê? Porque a nossa história ela é cíclica, né? A gente vive realmente, de fato, esses momentos de maior mobilização e que isso nunca é uma questão local, né? A gente sempre tem que observar isso como um ambiente que se vive. O ambiente faz diferença. Quando a gente vive um ambiente de maior possibilidade de mobilização, as mobilizações elas ganham mais corpo, as pessoas têm mais condição de se mobilizarem juntas. Então, eu vejo que cada movimento desse que surgiu, ele serve de retroalimentação para o movimento que surge depois, e todos eles com sua grande importância, né? Todo mundo que em algum momento militou ou milita na cultura aqui no Estado, compreende o quanto o movimento que estava ali anterior ele é de fundamental importância para o que a gente chegou até aqui. E quem não compreende vai compreender em algum momento isso, né? E um outro aspecto que eu acho que também eu sinto bastante, porque eu também milito fora da cultura, eu milito no Partido dos Trabalhadores, e eu percebo que esse sentimento que a gente sente dentro da nossa militância no fórum, ele vem acontecendo em todos os outros locais da militância. Então, está sendo difícil nos últimos 10 anos mesmo se manter sindicatos ativos, se manter sindicalistas ativos, se manter uma energia de que, de fato, aquilo tudo que você entrega de graça, militando, porque você acredita, dá resultado. A gente passou por momentos muito cruciais, né, agora na nossa política, né? Então, a gente passou por coisas muito doídas, coisas muito doloridas, tivemos uma presidenta eleita retirada. E isso não foi um passo único, assim, isso interfere no nosso sentimento de que vale a pena, isso interfere no nosso sentimento quando a gente pega metade do nosso dia e dedica à militância, em qualquer área que seja, não só de cinema, a gente se sente, de fato, coletivamente desgastado. É natural, e é natural que em alguns momentos algumas pessoas estejam também mais levando ali o cordão, e elas cansam, e elas passam o bastão para os outros, e os outros vão, e a gente segue junto, né? E eu percebo que nesse momento do fórum é realmente muito difícil, e é natural, a gente observa isso nos outros fóruns também, não está sendo fácil para ninguém conseguir dedicar um espaço na sua vida, porque a gente está se dedicando a sobreviver, né? Mas ainda assim a gente vive e observa e sente que a coisa não morre, né? A gente observou agora nesses últimos anos que se não fossem esses coletivos, essas pessoas, esses grupos ali cobrando, ali fazendo algo, muitas coisas a gente não teria conseguido, né? E aí eu falo sobre conselho, falo sobre fórum, falo sobre Mostruru, falo sobre Alagoá, falo sobre Mova. Tudo isso tem uma contribuição imensurável, né? E a nossa política pública, ela desde o início dela, ela tem essa importância da luta política mesmo. Ela tem essa importância, ela foi sempre carregada, foi sempre como uma resposta, né? E quando Laris pergunta sobre a Aldi Blanc, né? Como é que de uma hora para outra uma gestão dessa tão despreparada,
como a gente vê que essa gestão, com exceções, é claro, sempre, né? Nada aqui é uma regra, mas com essa gestão que está tendo tanta dificuldade de entender os sistemas de cultura, entender a gestão pública para a cultura, fez tanto edital assim de uma hora para outra. E aí a resposta que eu acho, que eu percebo, estando ali no comitê de crise criado pelo Conselho, estando próxima a alguns outros fóruns, é que as gestões aqui de Alagoas, elas se acostumaram a receber o trabalho feito, sabe? E a gente às vezes não sabe disso, a gente às vezes nem sabe o que aconteceu ali no bastidor, mas muitos desses editais foram fruto de muitos grupos e fóruns que sentaram ali, escreveram linha por linha, entregaram para a gestão e disse, tá aqui, a gente fez o trabalho de vocês só têm que publicar. E mesmo assim, é óbvio que essa coisa vai receber, esse movimento, ele vai receber muitas críticas, ele vai receber muito, ficou uma bosta, ele vai receber muito, esse edital não prestou, como é que pode ter chegado aí? Mas isso é natural também, infelizmente. É aquela coisa que Larissa falou mesmo lá naquela primeiro edital, né? A gente não tinha nada e teve 15 mil, a gente pega porque é melhor ter 15 mil do que não ter nada, né? E a mesma coisa aconteceu com esse edital que a gente está vivenciando agora, desse edital do Estado, né? Foi um edital que passou 2 anos dentro da Ancine, recebendo diligências 1000, pelo que a gente pôde acompanhar de uma maneira quase inconstitucional, né? Assim, eu digo, uma maneira quase sem fundamento, sem muita organização política mesmo, mas porque é o que a gente pode fazer. A gente observou que eles estavam tendo muita dificuldade, de fato, em conseguir construir esse texto desse edital, porque, por mais que há 2 anos atrás um grupo de trabalho formado dentro do fórum tenha pego um texto de edital, feito todo esse trabalho, entregue para a gestão, que é a gestão anterior, não é essa gestão atual agora, ele foi completamente modificado, ele foi completamente distorcido, ele foi transformado num Frankenstein, assim. E aí, quando o fórum ou a sociedade civil como um todo ficou sabendo da existência de que ele precisava ser publicado, faltava, assim, uma semana para não perder o recurso. Era uma coisa que ou você fazia alguma coisa ali com quem estava próximo para fazer, ou não se fazia nada. E isso a gente vê recorrentemente aqui dentro da Secult e um pouco dentro da FEMAC também, que é esse movimento da coisa ser levada para a discussão pública, para a discussão com a sociedade na véspera, né? Quando a gente tem que fazer um Deus nos acuda para tentar deixar o menos ruim possível, e é esse edital que a gente está vendo agora, que é um edital que é um avanço, evidentemente, porque nunca houve um recurso desse tamanho, mas sabemos que esse recurso é desse tamanho, porque 1 zilhão de pessoas batalharam para ele ter esse tamanho, um montão de gente trabalhou ali junto com a gestão, e a gestão dificultando, né, muitas coisas às vezes. Não sei de onde se tira certas ideias, na realidade, eu não tenho ideia de onde é que certas ideias saem, assim, porque a gente nem é profissional nisso, né? A gente faz outras coisas da nossa vida, mas a gente consegue pegar outros editais que tiveram um reconhecimento legal pelos setores e consegue dizer, olha como era legal esse, e esse? Olha, vamos construir um parecido? E ainda assim é uma coisa muito difícil, né? Mas eu também me sinto na obrigação de, nessa reflexão, também reconhecer muitos avanços, né? Reconhecer que, se a gente observa a quantidade de recursos que eram colocados na cultura, nos primeiros governos, a gente vê grandes crescimentos, a gente vê grandes resultados, né, desses editais, mesmo a trancos e barrancos, a gente vê o quanto isso traz profissionalização para o nosso setor, que eu acho que é um dos grandes objetivos, né? A gente sabe que tem um montão de coisa a construir, mas eu percebo que a gente está construindo algo interessante aqui em Alagoas, e isso está sendo refletido muito facilmente, assim, quando a gente vê a quantidade de produção, quando a gente vê a quantidade de festivais que esses filmes estão sendo recebidos, quando a gente abre o Alagoá, a gente já percebe isso, né? Então, a gente tem um trabalho imenso, né, ainda no dia a dia, todos nós temos, mas eu percebo que
pouco a pouco, as coisas estão começando a melhorar. Não nesse exato momento que elas só estão piorando. Mas eu sou otimista, né? Eu sempre acho que isso vai passar. E aí a gente vai poder retomar ali, vai poder fazer a nova Conferência Nacional de Cultura, que o nosso Plano Nacional de Cultura venceu. Ele venceu em 2020, ele foi feito em 2010, e aí ele venceu, e se não fosse os conselhos de cultura do nosso estado forçando o governo federal a pelo menos prorrogar, ele teria simplesmente se acabado, e ninguém teria mais obrigação com nada. E aí eu acredito mesmo que, de fato, vamos ter uma conferência de cultura quando esse governo cair, quando esse governo mudar, e vamos poder retomar tudo com nossas dificuldades imensas aqui em Alagoas. Massa. E a gente está chegando, então, no fim do nosso programa, que renderia muito, 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 muito mais, mas a gente não pode encerrar sem antes comentar algo que ficou evidenciado em cada pessoa convidada até esse momento super enriquecedor com a Nina, para falar precisamente sobre políticas públicas aqui na trajetória do cinema de Alagoas, que é as ações formativas, gente, né? Sobre as instituições públicas e a relação que as instituições públicas de ensino é muito significativo. A gente está falando disso, inclusive, no Dia das Professoras e dos Professores, que está gravando nesse dia tão emblemático, num momento de um governo, de um desgoverno genocida e fascista. E a gente tentando elaborar no meio de todo esse caos, fica, por exemplo, aqui temos pessoas que são frutos de outras formações, né, porque a gente não tem uma graduação em cinema. O único filme que eu consegui fazer de guerrilha foi graças a uma ação formativa que teve recorte para pessoas LGBTQIA+, através da Lagoa. Muitas das realizações aqui foram com contato com a própria Elizabeth Caldas, teve trabalho dentro de escola pública, com ações com estudantes voltadas para o contato com o cinema. O Lucas Litrento, que foi citado aqui também, que foi um convidado super importante nosso, ele também trouxe na trajetória dele o contato com o Newton Rezende em ações formativas até de arte, nem era voltado especificamente sobre cinema, mas que mudou a trajetória dele, né, no que ele queria realizar enquanto artista e profissional, porque é sobre isso, sobre trabalho também, não é só sobre... É importante lembrar que sim, também a nossa realização enquanto pessoas da nossa criatividade, como exercício de vida, mas é também ofício, é trabalho, é suor, é nosso ganha-pão, ou o que a gente busca enquanto ofício para a nossa vida. E aí eu queria ouvir de vocês se é tão difícil pensar sobre... e eu também, o Alagoa, ele realizou um webinário recente sobre... tentando aproximar a Escola Técnica de Artes, no curso de Artes Dramáticas, e profissionais da cena audiovisual aqui do nosso estado, para criar precedentes sobre isso, né, gente? Como a UFAL, como a Escola Técnica de Artes, enfim, as ações formativas, elas podem se transformar num curso de cinema, pode se transformar em cursos, ações formativas mais constantes. Qual que vocês podem comentar um pouquinho sobre essa possibilidade? Está tudo tão difícil, né? Pensar em futuro está quase um privilégio, né? Mas como a gente é otimista aqui, otimista realista aqui, porque a gente trabalha para isso, eu queria, para sustentar esse otimismo, eu queria muito ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. Pode começar, Beth? Posso. Aí eu vou com uma notícia boa e uma notícia ruim, assim. A notícia ruim é que a gente, completando isso tudo, a gente está sem um analista de audiovisual específico de cinema no SESC de Maceió, que ainda não foi nova vaga, e Arapiraca também já tem um tempo que está sem analista de audiovisual para lá, que a gente perdeu um grande local de formação do audiovisual de Alagoas no ateliê Sesc de Cinema. Isso é uma tristeza. E a outra coisa aí vem a notícia boa, que o Ateliê Ambrosina, que é uma organização que eu faço parte, e a gente começou com um curso específico de cinema esse ano, que elas estão tendo aulas com a Maíra, que é uma profissional do audiovisual que a gente aqui é muito fã, e ela tá com uma turma de meninas aprendendo audiovisual. A gente já no passado já tinha professoras de fotografia, de design, mas esse ano específico a gente começou com uma aula específica pensando no cinema. Então, eu acho que é isso. E no nosso regimento lá que a gente fez com o eu vou lutar para ele ser colocado
no ar, assim, efetivado, e que tem muito a ver com o que a Nina falou e com o que a Clarissa falou. Não dá para a gente achar que uma pessoa fala assim, tá bom, gente, pode deixar que eu vou agora sozinha lá, porque não tem essa legitimidade, mas também a quem tem força, a gente precisa falar, bora, se você tá conseguindo segurar essa corda agora, vai nessa que eu vou com você quando eu me recuperar aqui. Então, a gente formalizar um grupo gestor é importante para a gente ter alguém que vai segurar essa corda com legitimidade e que a pessoa consiga ir e não fique com essa sensação de que eu estou com gás agora, mas até onde eu posso ir? Eu não posso ir mais do que a gente está. A democracia faz isso. Então, eu acho, e no nosso regimento, a parte de formação política tá ali num dos planos, nos GTs de trabalho, e é uma das coisas que a gente mais quer também colocar para rodar. Eu tive a experiência, né, de ensino no curso de operador de câmera, que foi ofertado pela a Secretaria de Educação aqui de Alagoas, isso em 2018, que abriu o edital e aí você teve 2 realidades interessantíssimas, assim, a realidade de Maceió, que foi no curso na escola estadual do Titara, né, e um curso em Penedo. Sendo que o curso de Penedo houve como se dizer, acho que houve um convênio, né, com a Universidade Federal de Alagoas, com a UFAL, e aí os meninos puderam, fazer filmes, né, com câmeras profissionais, assim, né, com som direto, todo esse material, assim. E aqui em Alagoas, aqui em Maceió, né, na verdade, a gente teve um processo que a gente não tinha câmeras, não houve esse convênio com a universidade e muito menos que a gente sabe que a gente tem, aqui em Alagoas tem o núcleo, né, de cinema, de audiovisual do estado, né, e que não houve um próprio curso ofertado pela Secretaria de Educação, não teve um convênio com o núcleo de produção digital. Então isso a gente tem uma relação onde a gente ofertou para meninos do EJA uma oportunidade de operar câmeras sem câmeras. E aí, assim, como a gente vai produzir profissionais assim, como a gente vai dar outra visão, eh, fazer uma formação técnica dessa forma. Não tem, né. Então a gente, assim, eh, tem ideias que não são bem executadas, porque você vai fazer um curso desse custa caro, e acha que apenas os professores vão fazer a diferença, e não vai fazer a diferença se você não tiver a questão técnica pensada para isso, assim. Então a gente tem, como a própria Beth falou, a lacuna que o SESC preenchia com o ateliê SESC de cinema, que não foi pensado ele para esse formato da pandemia, então ele está esquecido em churrasco desde 2020, e não sabe se vai voltar, né. Então, assim, a gente tem o SESC fazia os cursos, eu, né, tive a oportunidade de ensinar no DocLab a partir da Nina, né, a Nina dava essa disciplina, e eu hoje, assim, tenho essa experiência de estar dando o curso pelo Cine do Mangue, que é um de direção de produção. Então a gente tá com esse projeto do Cine do Mangue, que é dar aula de cinema, né, que é muito inspirado também no ateliê Sesc de Cinema, nos interiores, né, e assim, a gente está com um projeto em Maragogi, agora, e um projeto aqui em Chã de Bebedouro. Então, assim, com várias pessoas, com o Ulisses Arthur, que é produzido pela Céu Vermelho e Fogo, e a gente, assim, tá nesse processo de formação que ainda está na mão das produtoras, está na mão do SESC, não é um compromisso do Estado. E quando o Estado assume o compromisso, ele foi feito dessa forma bizarra, né. Então acho que a a formação, a própria questão do cineclube é essencial também para isso, e os cursos de formação, que a gente leva as coisas, com seriedade, né, porque isso é um curso que pode mudar a vida das pessoas, né.
Eu acho que como o ateliê mudou a minha vida, pode mudar de outras pessoas também. Eu não sei, assim, porque quando vai falar de ação formativa, a minha cabeça vai para tantos lugares, né? Não só de memórias, né? Do privilégio que eu tive como aluna e também como produtora cultural e como instrutora, né? Parte dele é relacionado com o SESC, né? Que eu fui aluna também de oficinas além do SESC, mas fui profissional de lá. E eu meio que já falei isso no fala anterior aqui, né, nesse episódio, de que eu não entendo como a gente, e que inclusive eu até vou até aproveitar essa oportunidade para reconhecer, né, as pessoas que metem a cara e fazem os projetos sem ter passado por não que isso seja um demérito, minha gente, pelo amor de Deus, sem ter passado por uma capacitação, né, e eu acho isso essencial. Eu acho que isso é uma questão de empoderamento mesmo. As pessoas precisam meter a cara e fazer os projetos, meter a cara e fazer os filmes, né? Mas é complicado porque a gente sabe que isso pode ser, isso é fruto do cenário que a gente vive e que esse cenário não é necessário, né? Mas que infelizmente é o cenário que a gente tem. Né? Então, assim, e aí, claro, também aproveito para agradecer e para reconhecer todas as pessoas que, né, lutaram politicamente e que se mantêm, né, disponíveis ao diálogo e a investir nesse sentido. Então, assim, também eu sei o quanto compartilhar a experiência ela é uma ação formativa por si só. Né? Então, assim, quando a gente fala da ausência de capacitações específicas, né, é bom que não se feche só nisso, né? Que aí é a rede também, do mesmo jeito que é uma rede a política pública, do mesmo jeito que é uma rede a cultura, do mesmo jeito que é uma rede a linguagem de audiovisual, quando a gente vai falar de ação formativa, também é uma rede, né? De pensar que é importante ter cineclubes como espaço de formação de espectador, de ter momentos de debate, né? Que sejam sobre, sei lá, ações formativas, que sejam sobre gestão pública, momentos de podcast, como o que nós temos aqui no Fuxico, né? No sentido também das oficinas e dos cursos, né? Que são voltados para imersões, né? São voltados para ter 20 horas ou para ter mais horas, né? E aí pensar cursos em curto, médio e longo prazo, né? Eu sonho com um curso EAD, né? Que seja, né? E isso parece até uma atitude desesperada, né? Porque nós não temos a graduação. Infelizmente, ela já foi tentada e parece ser uma coisa que se torna inalcançável quanto mais o tempo passa, né? Que é um absurdo. A possibilidade de ter uma escola de cinema, seja pela universidade ou de outra forma, né? Acho massa que esteja se configurando escolas, né, que dialogam com o cinema, como o Ateliê Ambrosina, que é uma escola cultural e que tem a possibilidade de abarcar o audiovisual também, e no caso da Cine do Mangue, que é específico, né, de audiovisual, mas elas são privadas, né, e assim, quando o SESC fazia, eu já sabia que só podia atender um recorte específico, então o Ateliê Ambrosina vai tentar expandir, mas também vai acabar sendo um grupo específico de pessoas, do mesmo jeito que Cine do Mangue. O Cine do Mangue conseguindo, por exemplo, ir para outras cidades, mas ele não vai dar conta de estar em todo o estado, né? Então, assim, isso são cadeias, né? Também seja na iniciativa privada e na iniciativa pública. Né? E se a gente for falar, então, de graduação e especialização, aí eu vou falar mais uma hora. Mas é isso, assim. Acho que é sempre importante tocar nesse assunto, né? E a gente possivelmente vamos pautar depois um episódio falando sobre formação. Só uma coisa que eu esqueci de comentar foi que quando eu falei, né, das coisas que eram contempladas em editais, eu não falei de festivais, né? Em 2019 também houve incentivo para festivais. E isso é algo também que ainda acabou ficando raro, né? Ficando só nessa edição de 2019, e que é super importante ter recursos para mostras e festivais. Rolou pela Aldir Blanc, mas não rolou agora no prêmio de incentivo, né? De fato, cabe uma conversa só sobre essa pergunta, um episódio, né? E mais uns 3 sobre política pública. E me chamem. Mas, com certeza, a gente precisa de uma graduação para audiovisual e cinema em Alagoas, não tenho a menor dúvida sobre isso. E que a gente fale sempre sobre isso em todas as oportunidades, porque nunca nada veio de graça, né? Nunca nada veio fácil, então a gente precisa batalhar mesmo. E
E são tantas frentes para a gente batalhar que essa frente, de fato, fica difícil, né? Porque parece ser algo meio inalcançável, como o Laris falou. Mas eu continuo acreditando que é importante, né? A gente tem pessoas que trabalham com audiovisual aqui no nosso estado que são frutos dessas ações de formação específicas, né? São frutos do SESC, são frutos de formações de pessoas que percebem que isso necessita e que precisam dar uma contribuição. Mas o papel do Estado, ele é imprescindível nisso, né? É quase que ele está negligenciando um direito nosso, né? Se baseia na premissa de que não há público suficiente para a criação de uma cadeira, de um curso desse na universidade, mas cada dia fica mais claro que não, né? Que a gente tem pessoas querendo estudar, pessoas querendo se dedicar a isso. Fica muito claro quando a gente vê a produção, fica claro quando a gente vê as pessoas nos festivais, as pessoas participando dessas atividades, isso fica muito claro. E o Ateliê Sesc, para mim, é algo que eu guardo um carinho imenso do Oclab e o Ateliê, porque eu acho que é uma joia mesmo que a gente tinha e que eu acho que ela vai ser difícil que ela volte. Mas a gente não pode ficar dependendo, né, disso. A gente não pode depender dos ambientes de formação dos festivais ou depender de um analista dentro do Sesc que leve essa bandeira como sua paixão, porque isso pode não acontecer, isso acontecer, a gente está vendo aí o resultado. E é importante que a gente peça isso mesmo, que a gente exija isso dos governantes, que a gente exija isso dos ambientes acadêmicos, que a gente esteja nessa trincheira também. É mais uma, né? É mais uma que a gente precisa estar aí pedindo por ela. Eita, tema que rende as falas acontecendo e a gente aqui, ó, só a gente fica até relembrando do que a gente falou sobre políticas públicas nos outros episódios e que acaba fazendo com que esse episódio pudesse virar uma série, podia ser aqui 24 horas de conversas, gente, sobre políticas públicas e cinema de Alagoas. Mas chegamos no momento do programa que é a tradição, que é o Curadoria Alagoar, esse espaço onde a presidenta do Alagoar, Larissa Lisboa, ela pesca um achado relacionado ao tema principal de cada programa. E aí, Larissa, o que você pescou para nos compartilhar do alagoar.com.br? Então, mais uma vez foi uma dica que não ficou misteriosa, né? Porque eu até fiquei pensando, meu Deus, mas o que eu posso indicar sobre política pública no Alagoas? Eu já falei, né, do texto que eu escrevi, Panorama de Incentivo, né, em Alagoas, Panorama dos editais de incentivo em Alagoas, então fica a dica, né, de procurar esse texto. E também você pode acessar no espaço Panorama, né, o link editais, né, o espaço de editais, onde a gente reúne as informações sobre os editais que contemplaram Alagoas, né, independente dos realizados, direcionados para o nosso estado, né, ou para os municípios. É importante a gente, e é tão importante porque fica evidenciado na fala de todas vocês, e que é muito emblemático. A gente está falando de política pública, eu rodeado por artistas incríveis, por mulheres, e a gente está falando aqui também sobre a política pública também, não só, a gente está falando só apenas de investimento financeiro, mas tudo que significa investimento, na verdade, né? E que não se desassocia disso, do que a gente emprega valor para fomentar em todos os sentidos. E que a gente está falando sobre que cultura não é um favor, é um direito constitucional. A gente está falando sobre investimento em vida, num processo que a gente está ainda lidando com risco sanitário ainda sob controle. A gente está conseguindo uma retomada cuidadosa graças à vacinação, graças à ciência, graças a ações que estão indo contra, ou na verdade, de embate, em detrimento desse projeto de morte aí que a gente está lidando, federal, mas que está em várias instâncias e que nunca foi uma novidade, mas chegou num ápice realmente aterrorizador. E então a gente está falando de investimento em vida, assim como a gente agradece esse investimento do tempo e do conhecimento da nossa convidada incrível, Ninda Magalhães, aqui a gente dá uma salva de palmas mais uma vez para participar desse episódio. Maravilhosa! Porque é isso, né? Como a Laris tanto falou, e a Nina e todas vocês, na verdade, não é só sobre números, o alcance é também sobre memória, sobre registro, sobre entender esse valor. E a gente
Tá longe de acontecer o ideal, mas a gente sabe o valor do que a gente faz, do que a gente valoriza, ser definido por isso através do que a gente batalha, do que a gente luta. Então, gratidão real, muita, muita imensa, Nina. Por favor, deixe os seus recados finais. Se puder também, os seus fuxiquinhos assim da carreira, o que é que vem por aí na carreira de Nina Magalhães, também os arrobas, para quem quisesse te seguir seus conteúdos. Gente, muito obrigada. Vida longa ao Fuxico, vida longa ao Lagoa, vida longa ao cinema alagoano. Um grande prazer ter estado aqui com vocês hoje. Estamos juntos aqui, mas estamos juntos lá fora também, né? A gente está sempre conectado e que a gente continue conectado, né? Fuxicos do que vem alguns longas aí da gente. Além dos curtas incríveis que a gente tem sempre o prazer de poder contribuir, poder construir junto, que estão sendo gravados agora e vão voltar a ser gravados, se Deus quiser, agora com todo mundo 100% vacinado. Mas vamos ter uma boa safra de longas, muita expectativa, né, de começar a trabalhar nesses projetos. Vou também poder me dedicar um pouco a outro espaço que eu vou começar a poder engatear nele como diretora também da animação que a gente precisa finalizar, estamos finalizando, que é o Braço. Também estou trabalhando num novo projeto, que é o Gogó da Ema, também uma animação. Tenho estado cada vez mais próximo da animação. Quem quiser me seguir no Instagram, @KareninaBGM. E vou sugerir um outro arroba também, que eu acabei esquecendo de falar antes. Estamos lançando agora, nesses próximos dias, o nosso game. É isso aí, a gente faz audiovisual e faz game também. @mudar o game. E é isso, gente. Que a gente esteja junto sempre aqui lá fora, na rua. E coladinho aí para fazer com que a gente continue construindo nossa história, guardando nossas memórias. Obrigada, gente. Gratidão é toda nossa. E assim, né? Já deu aqui o que a gente tem que programar. Outro episódio contigo para falar de política pública, parte 2, o retorno e além. Tem que ter sobre produção audiovisual, sobre acesso formativo. E, menina, que vai ser temporada atrás de temporada. E quase um elenco fixo já. E aí, Rose, quais são seus recados e arrobas finais? Então, é um prazer, né, estar conversando com Nina, agradecer bastante estar aqui com você hoje, conversar, estar com saudades de te ver seu sorriso lindo, estar com saudade de você, mulher. Então, siga aí Mirante Cine Clube. Vamos aí começar a Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, com 125 inscrições, bombando. E é isso aí, gente. Valeu! Olha, vai render, ó, spoiler de que vem novidade aí também no Fuxico relacionado à Mostra Quilombo, cinema afro-indígena, hein? Se liga aí, continua com a gente. E aí, Beth, quais seus arrobas e recados finais? Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês, agora com a equipe do podcast Fuxico de Cinema 100% vacinada. Então, eu estou sonhando com uma gravação ao vivo para a gente poder fuxicar e se abraçar também. Então, vocês podem me encontrar no @Rotina Filmes e podem me ouvir também no podcast Vai Ter Conversa da TV Ambrosina. Beijo grande. Não vejo a hora da gente conseguir fazer essa gravação presencial. Ai, meu Deus, vai faltar costela para os abraços, viu? E é assim, vacinação tomou a segunda, mas vai vir a terceira e bota que o que vier a gente está tomando aí da vacina. Lari, seus recados e arrobas. Imensa gratidão, celebrar, né, mais um encontro. E querendo me seguir, o meu arroba pessoal é @LarisLisboa e o meu profissional é @LaRefletida. Falou! E quem quiser me seguir, o arroba é ronsilva.arte, para eu poder participar de várias seleções aí de elencos, esses filmes que vão ser aprovados, de elenco para atrizes e atores, e dublagem e alegria mil. Gente, gratidão mais uma vez por nos escutar. Continue nos acompanhando no arroba Alagoa e arroba Rotina Filmes no Instagram. Participe também através de e-mail no audiovisualagoas@gmail.com. Você pode, inclusive, ajudar com a gente com o Pix, né, que é esse endereço de e-mail, que vai contribuir muito com o nosso projeto. E fique ligadinho que vem muito mais do nosso Fuxico. Gratidão, cheiro grande, até a próxima!